TV Bula no ar. Eu sou o último romântico Ademir Luiz e hoje o amor está no ar. Os pássaros cantam, o sol brilha, mas não adianta ficar com esse sorrisinho bobo no rosto não. Não adianta ficar felizinho não, porque nós vamos falar hoje de histórias de amor para adultos. E nós sabemos muito bem que, diferentemente das comédias românticas em que tudo sempre termina bem, as histórias de amor para adultos é um pouquinho mais complicado. Na verdade, na tradição romântica, as grandes histórias de amor ou são não realizadas ou são trágicas. Uma notícia é essa. Mas a boa notícia é a seguinte: se você está em um relacionamento em que o sol brilha o tempo todo, em que os pássaros cantam o tempo todo, parabéns, você está em uma comédia romântica. Ou se não acontece nada disso, mas está tudo bem, beleza, você está em um ciclo infinito de amor burguês, que também tem suas vantagens, né? Abelardo e Heloísa, Paulo e Francesca, Romeu e Julieta, Tristão e Isolda são casais que, sendo históricos ou literários, ajudaram a moldar o nosso imaginário ocidental sobre o que é uma história romântica. É claro, tudo isso a partir da literatura, de cartas, né, ou da tradição filosófica e por aí vai. Agora, com o cinema, com o surgimento do cinema, que é essa arte moderna por definição, todos esses elementos foram renovados ou reconstituídos ou modificados mesmo, né? E separamos aqui 7 exemplos de filmes que nos ajudam a pensar sobre essa grande tradição romântica ocidental em que estamos mergulhados. Eu quero começar aqui com um exemplo inusitado porque trata do imaginário pessoal individual romântico. Aqueles pequenos segredinhos, quase sempre inofensivos, que muitas pessoas têm. E há um exemplo muito interessante disso neste filme aqui, que é um mega clássico, Cidadão Kane, de 1941, dirigido pelo Orson Welles. Para muita gente é o melhor filme de todos os tempos. Mas esse filme aqui não é aquele que trata da vida do personagem fictício Charles Foster Kane, inspirado aí sim numa figura real, que é William Randolph Hearst, um barão da mídia, multibilionário, que teve uma função ali na cultura americana do começo, na virada do século XIX para o século XX, muito importante. Exatamente isso. Teve sim. É claro, no filme tem referências à vida do Hearst, tratando de suas amantes, sua esposa, aquela coisa toda tal. Mas não é disso que eu quero tratar. Tem um personagem coadjuvante, uma pessoa muito próxima ao Charles Foster Kane, que é o Sr. Bernstein, né, que num determinado momento ele é entrevistado pelo jornalista que é incumbido de descobrir o que significa a última palavra dita pelo cidadão Kane do título, né, que é Rosebud. É um mistério. O mistério do filme é esse, descobrir o que é Rosebud. Então ele vai entrevistar várias pessoas que conheceram o Kane. Dentre eles, esse senhor Bernstein. E quando ele vai falar com Bernstein e pergunta para ele o que seria isso, ele inicialmente diz: olha, não tem ideia, muito provavelmente tem a ver com alguma garota. Houve muitas na juventude do Sr. Kane. E o jornalista fica intrigado, mas um homem como ele, no leito de morte, ia lembrar de um caso pueril que ele teve na juventude e tal. E o Sr. Bernstein dá para ele uma lição de moral. Ele diz: Sr. Thompson, jornalista, o senhor é jovem, você não sabe do que é capaz de um homem se lembrar, né, nos momentos mais inusitados, talvez até no seu leito de morte. E ele conta para ele uma história. Um belo dia, no final ali do século XIX, ele estava chegando em uma balsa, né, aportando em Jersey, e saindo numa outra balsa estava uma moça de vestido branco, de guarda-sol branco. Ele só a viu durante um segundo, ela sequer olhou e a sua balsa partiu. Ele nunca mais a viu, mas se lembra dela todos os dias. Não passou um dia desde então, e ele já é um senhor idoso, em que ele não tenha, por um microsegundo ali, que seja se lembrado dessa moça. Ela, nesse momento, marcou o seu imaginário. O segundo exemplo é o extraordinário Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, de 1987, dirigido pelo David Johnny. E não se engane pelo título brasileiro meio açucarado, meio choroso, meio melodramático. Não, o filme é extremamente inteligente, delicado e sobretudo sutil. Ele trata fundamentalmente de afinidades e não necessariamente de paixões rasgadas. O enredo fundamental é o seguinte: uma escritora americana, muito mal-humorada por sinal, interpretada magnificamente bem pela Anne Bancroft, que é a Ellen Hanff, ela escreve uma carta para uma pequena livraria inglesa especializada em obras raras. O livreiro recebe essa carta, que é o Frank Doyle, interpretado pelo Anthony Hopkins, uma atuação magnífica também. Ele recebe aquela carta
fica impressionado ali com os pedidos dela, olha que senhora interessante, essas escolhas que ela fez e tal. Enfim, responde de maneira bem cortês, né? Ele é aquele inglês fleumático, aquele inglês do estereótipo, né? Do chá das 5 e tal. E quando a Ellen recebe aquela carta, fica também impressionada com a resposta que recebeu, pela sutileza, pela erudição, pela inteligência do seu correspondente. Ela responde, né? Inicialmente interessada nas obras, mas aos poucos eles começam a correspondência que vai durar 20 anos. Essa história é baseada em história real, mas que realmente ganhou dimensão a partir do filme, e que o que nós temos ali é a construção de dois personagens que se descobrem, apesar de muito distantes em termos de cultura, em termos de background, até social, muito próximos, com muitas e muitas e muitas afinidades. E é claro, vai ter aqui diversos problemas, né, para uma possível, né, realização desse encontro real que os dois eventualmente poderiam ter, que vai desde a distância, um está nos Estados Unidos e o outro está na Inglaterra, até os relacionamentos prévios. Mas aqui o que importa não é essa possibilidade real de que eles tenham de fato um relacionamento, não. Se há um encontro aqui, é um encontro de almas e não necessariamente de corpos. Vamos deixar agora de lado um pouquinho o mundo das cartas e passarmos para o mundo dos chats, da internet, das conversas virtuais. Por isso que o nosso filme agora é Closer, de 2004, dirigido pelo Mike Nichols, que na minha opinião é um filme extraordinário porque a partir do estudo de 4 personagens ele faz um retrato do mundo contemporâneo. Cada figura aqui representa um aspecto desse mundo. Nós temos uma fotógrafa, nós temos um médico, nós temos um escritor, nós temos uma menina meio perdida que não sabe exatamente o que quer da vida. É um filme basicamente de interpretações e de direção. Ele é dividido em blocos, cada bloco tem uma certa independência entre si, tanto que cronologicamente há um salto relativamente grande de tempo entre um bloco e outro, e a partir disso a história vai se desenvolvendo. Mas, como eu disse, o que sustenta isso são fundamentalmente as relações de interpretação e de direção. E olha só que elenco! No auge da beleza e do talento nós temos Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman e Clive Owen, o melhor 007 que não foi. E o que eles realizam aqui? Eles realizam uma espécie de ciranda drummoniana, né? Eles são dois casais, inicialmente a Julia Roberts está comprometida com o Clive Owen e o Jude Law com a Natalie Portman. Só que pelos desdobramentos da história ali, acaba se misturando essas relações. Assista o filme para entender. Agora, o que é fundamental aqui é que essa ciranda drummoniana ela dialoga de alguma maneira com aquela concepção, que eu até acho meio banal citar isso aqui, porque Bauman virou figurinha fácil, mas do amor líquido do Bauman, em que nós temos relacionamentos que são frágeis, que não duram, né? Mas que ao mesmo tempo existe um certo descontentamento, uma certa apreensão por isso que está acontecendo, que é de certa forma um retrato do nosso mundo contemporâneo. E qual que é o resultado disso, né? Apesar de tanta modernidade assim, as pessoas, os casais, eles querem fundamentalmente o que os românticos do século XIX queriam. Então, não fique de fora disso, então se aproxime de Closer. O próximo filme é de 2005, um ano depois de Closer, e foi dirigido pelo Ang Lee. E na minha opinião, é uma das grandes injustiças da história do Oscar, porque esse filme ganhou a estatueta de melhor diretor para o Ang Lee, mas perdeu a de melhor filme, que é um absurdo, porque sem dúvida foi o melhor filme do ano. Claro que eu estou falando de O Segredo de Brokeback Mountain. Ó, não adianta me olhar com essa cara não, que vamos falar desse filme sim, porque independentemente de qualquer coisa, inclusive, acredite da sua opinião, é um grande filme e sobretudo uma grande história de amor. Todo mundo aqui lembra da polêmica, né? Os cowboys gays e tal, não vamos entrar nisso. O que importa aqui é o seguinte, eu quero destacar uma cena que acontece no comecinho do filme, que pode ser bem interessante para a nossa reflexão. Mas vamos relembrar aqui um pouquinho do enredo como um todo, para que vocês entendam o contexto. O filme conta a história de dois jovens cowboys, o Enes Del Mar, interpretado de maneira extraordinária pelo Heath Ledger, inclusive foi a atuação que carimbou o passaporte para ele fazer o Coringa algum tempo depois, faleceu, né? Infelizmente, algum tempo depois dessa atuação, né? E também o Jack Twist,
feito pelo Jack Gyllenhaal, uma atuação muito boa também. Então os dois, muito pobres ali, aceitam qualquer trabalho, eles são contratados para cuidar de um rebanho nas montanhas de Brookback, né, protegê-los dos coiotes, esse tipo de coisa. E ali, na solidão das montanhas e tal, eles acabam se relacionando, né. O Jack Twist, mais experiente, é ele que guia, né, o que acontece. O Andrew Delmar, muito recluso, muito fechado em si, nunca teve nada parecido com isso na vida dele, fica muito preocupado, muito transtornado, inclusive, mas se deixa levar, né? A carne fala mais forte neste caso. Eles são descobertos, né, e são expulsos do trabalho. Acontece um escândalo ali, se separam. Só que ao longo do tempo eles mantêm essa amizade, né, se casam, cumprem todos ali os papéis sociais que esperam dele, então, só que de tempos em tempos eles se encontram para relembrar, né, aquela história que eles viveram nas montanhas de Brookback, vão lá pescar, né? Então as suas famílias não entendem bem essa amizade e tal, mas a coisa acaba se desenrolando ali ao longo de décadas, até que tem um final trágico. Espero que vocês assistam o filme para saber qual é. Mas a cena que eu destaquei acontece no momento em que eles são expulsos do trabalho, né? Então eles têm que sair dali e aquela coisa, né? Tá, não sabem qual o destino que vai acontecer com eles, né? Então, cara, tá, foi bom te conhecer, não sei o que, aquela coisa meio formal, estão se despedindo ali no meio da rua e o Jack Twist vai embora, né? E o Andrew Delmar o observa indo embora. E aquele distanciamento físico ganha um sentido simbólico porque o Andrew Delmar passa a se sentir mal, né? Ele não sabe o que está acontecendo. Então ele vai para um beco ali perto, né, transtornado e vomita. Aquela dor interna que ele sente sai, né? E isso para ele é fundamental porque é naquele momento que ele entendeu exatamente o que aconteceu e o que o Jack Twist significa para ele. É essa concepção, essa compreensão que move todo o filme, inclusive a belíssima cena final. Então, independente de qualquer coisa, de qualquer preconceito, assistam O Segredo de Brookback Mountain. É um filme extraordinário sobre o espírito humano. E falando em espírito humano, muitas vezes esse espírito humano alcança elementos de transcendência que são inusitados e até incompreensíveis, indo do pecado à santidade. E de certa maneira, esse é o debate feito pelo Neil Jordan neste filme aqui de 2000, Fim de Casa, que conta a história de um escritor interpretado pelo Ralph Fiennes, que conhece e se torna amigo de um diplomata, figura de grande relevo social feito pelo Stephen Rea, e ele acaba conhecendo também a sua esposa, feita pelo Julianne Moore. Uma mulher muito misteriosa, muito bonita, muito interessante, e que está em crise no casamento. E eles acabam tendo este caso, que num primeiro momento é aquela coisa, de certa forma, banal. Crise, mais amigo interessante e tal, resultado, né, se tornam amantes. Porém, há um desdobramento na narrativa, porque ela se passa na Segunda Guerra Mundial, naquele momento em que Londres está sendo bombardeada pelos nazistas. Então, num dos encontros do casal de amantes, acontece o bombardeio, e a Julianne Moore, a personagem feita por ela, acha que o escritor feito pelo Ralph Fiennes morreu, né? Ele acaba sendo arremessado pelo impacto de uma bomba, e ela desesperada ali, ele não está respirando, não sabe o que fazer, ela faz uma promessa a Deus: se ele sobreviver, eu renuncio a esse amor. Assim que ela termina a frase, ele aparece atrás dela, vivo, respirando, né? O que ela faz? Recolhe suas coisas rapidamente e vai embora. O filme todo, na continuidade, se refere às repercussões dessa decisão que ela tem. Inclusive, a perspectivas de crise de fé, de questionamento de fé, da maneira como o elemento místico pode de fato ou não interferir no mundo real, até que nós temos um final extremamente bonito em que aquela figura da Julianne Moore, que inicialmente é uma mulher tida como mundana, ela acaba alcançando um status quase que de santidade. Para entender como que isso se dá, é preciso ver o filme, e eu recomendo muito. Fim de Caso. Se Fim de Caso trata de um amor transcendente que desafia Deus, o filme do Clint Eastwood de 95, As Pontes de Madison, é exatamente o inverso disso. Ele parte de elementos extremamente banais do cotidiano para fazer a sua
narrativa. E que narrativa é essa? O filme se passa na cidade de Madison, né, e que é uma cidade que tem uma cidade comum dos Estados Unidos, né, daquele centro-oeste americano, em que tem uma ponte lá muito bonita, muito festejada ali localmente, e que um fotógrafo da National Geographic, interpretado pelo diretor do filme, pelo Clint Eastwood, ele vai lá fotografar. É uma missão banal, ele é um homem aventureiro, ele teve várias passagens ali na África, na Ásia, enfim, todos esses lugares exóticos do planeta. Mas quando ele vai fazer essa reportagem, ele acaba passando numa casa em que ele vai pedir informações, e é o lugar em que mora a personagem interpretada pela Meryl Streep, a grande, a lendária Meryl Streep. E ela é uma dona de casa, né, que está numa situação pouco comum. Né? A família, né, os filhos, o marido e tal, eles foram passar um final de semana, passar alguns dias pescando, se divertindo ali e tal, e ela ficou sozinha em casa. Né? Então chega esse forasteiro, e que é um homem muito interessante, galã, Clint Eastwood, né, ali na sua fase madura, né? E eles acabam conversando, dialogando e tal, e a coisa evolui para um caso. Eles acabam tendo ali um relacionamento meio fortuito, tal. Só que de uma maneira muito inusitada, eles não conseguem compreender como que aquilo evolui para uma coisa extremamente forte, poderosa, que eles não sabem lidar. E qual que é o problema que acontece? A família da dona de casa, feita pela Meryl Streep, volta. Então ela tem que tomar uma decisão. Ela vai viver essa aventura, vai fugir com o circo, digamos assim, com Clint Eastwood, nesse fotógrafo que ela pensa, olha, esse cara é um cara do mundo, ele pode me abandonar a qualquer momento, o que eu vou fazer? Eu vou deixar para trás tudo o que eu tenho para viver uma aventura louca? Né? O que eu faço? E mais, e um dos elementos interessantes do enredo, né, eles não são jovens, né, são pessoas ali, né, de meia idade, né, ele é até um pouco mais velho, né, do que ela e tudo mais, mas tudo isso acaba dando esse sabor, né, de realismo para a narrativa. Veja o filme para saber o que acontece, que vale muito a pena, mas eu quero só destacar uma coisa, existe uma cena em que o Clint está dirigindo a caminhonete e ele faz algo com a caminhonete, com a luz de freio da caminhonete, a luz de sinal da caminhonete, que é extraordinário. Assim, é de uma sutileza cinematográfica extremamente bonita. Aquele sinal de luz que ele está dando com a caminhonete, e a Meryl Streep num outro carro, com a família, é o que pode mudar a vida dos dois. Né? E ela tem que tomar uma decisão naquele momento. Né? E ele vai fazer uma curva, e aquela curva pode representar uma curva de vida. Na minha opinião, este é o segundo melhor filme do Clint Eastwood. Ele só perde para Os Imperdoáveis, porque aí não tem jeito, né? É um dos melhores faróis de todos os tempos, um dos melhores filmes de todos os tempos, mas Ponte de Madison tem uma sutileza que muita gente acharia incompreensível no cowboy, no durão, né, do Clint Eastwood, mas aqui ele mostrou que ele é um cowboy com coração de manteiga. Se a nossa lista de hoje começou com um mega clássico, Cidadão Kane, nada mais justo que terminá-la com o maior filme romântico de todos os tempos, que é Casablanca, de 1945, dirigido por Michael Curtiz. Vale um adendo. Neste livro aqui, Viagem na Irrealidade Cotidiana, o Humberto Eco tem um artigo sobre Casablanca, em que ele discute, a partir de uma exibição que foi feita na televisão do filme, naquela época era assim, né? Não está em todo lugar, não tem DVD, não, você tinha que ver na televisão, então era uma coisa rara de ver ou rever. Então ele percebe que Casablanca tem todos os clichês que se espera de um filme romântico. E ele discute, olha, um filme que tem um clichê, ele pode ser um filme ruim. Um filme que tem todos os clichês, ele pode ser uma obra-prima, porque ele concatena ali tudo o que funciona. E Humberto. E neste caso, realmente deu tudo muito certo. Todo mundo sabe, todo mundo viu em algum momento Casablanca, é um dos maiores clássicos de todos os tempos, um filme icônico, e conta a história de um triângulo amoroso. Uma das vértices desse triângulo é feita pelo Humphrey Bogart, o lendário Humphrey Bogart, o homem mais cool de todos os tempos, em que ele interpreta o Rick Blaine, que é o dono de um bar em Casablanca, em Marrocos, na África. Como que ele foi parar lá? Ele sofreu uma desilusão amorosa em Paris, em que ele conheceu a Ilse Landin, feita pela lendária também Ingrid Bergman. Eles se conhecem em Paris, se apaixonam em Paris, só que
No meio do romance que eles vivem, acontece a invasão alemã de Paris. O mundo começa a cair em volta deles. E tem até uma fala icônica, né? Eles comentam, o mundo está acabando e nós escolhemos esse momento para nos apaixonarmos. Mas ocorre que a Ilsa desaparece. Ela some do mapa, né? E o Rick não sabe, né, onde ela está. Então, desesperado, assim, sem saber o que fazer, ele decide, obviamente, o que todos nós faríamos, abrir um bar em Casablanca. Blades Against Sam. Ocorre que um belo dia, em que estão prendendo suspeitos de sempre, Ilsa entra no bar de Rick em Casablanca, mas não entra sozinha. Ela entra acompanhada de Victor Lazo, um dos líderes da resistência contra os nazistas na Europa. Eles precisam embarcar para a Europa, precisam chegar em Paris e rapidamente. Eles têm um contato muito importante lá que vai ser fundamental para os desdobramentos da guerra. Por que procurar o Rick? Porque eles sabem que em seu bar ocorre ali as tratativas, né, para que se consiga passaportes, né, contatos para que se vá para Portugal e de Portugal, né, você possa ir para outras regiões da Europa. Então eles precisam que Rick os ajude nisso. Obviamente, né, vai haver ali toda uma tensão, né, porque ele pensa, olha, o que ela está fazendo aqui? Ela me abandonou em Paris e aparece casada, né, com um homem importantíssimo da resistência francesa, o que eu vou fazer? E esse é o drama que eles têm que decidir, e a coisa vai se desenrolando, né, até que chega numa cena final que é extraordinária, e eu vou falar pra vocês, não importa, porque spoiler com quase 100 anos não é spoiler. Rick, apesar de ser um cínico, é um bom homem, então ele decide ajudar, e usando seus contatos, ele faz com que o avião espere Ilsa e Victor no aeroporto de Casablanca. Os nazistas estão perseguindo, isso tem que ser feito rapidamente. Eles os levam até lá, e a Ilsa tem que tomar uma decisão. Ela sobe no avião com o Victor ou fica em Casablanca com o Rick. E percebendo esse momento de dúvida, o Rick toma uma decisão romanticamente heróica. Ele diz para Ilsa, Ilsa, você vai subir nesse avião. Por quê? Porque pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas você vai se arrepender de sua atitude se você ficar. Ele é um bom homem, ele é um grande homem, e ele precisa de você em sua missão. Então, vá lá. Vá. E ela vai. E a frase final do filme é: talvez esse seja o começo de uma bela amizade. Ah, só para ficar claro, o Rick troca essa frase, não é com a Ilsa não, é com o policial que estava perseguindo eles, mas que acaba, né, fazendo vista grossa e tal, e ajuda no final. Tá? Então vai ficar claro. Então, conseguimos derreter o seu coração de pedra? Se sim, deixe aqui sua curtida, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua sugestão, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal, todas aquelas coisas. Mas um último pedido que é importante. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre histórias de amor de personagens reais, figuras históricas, deixe aqui o seu pedido que vamos atendê-los, porque eu sou muito amoroso.